Em certa medida, o que a... Eu vou jogar o raciocínio que eu tava, tá? Pra gente não se repetir, e aí Claro, você a partir disso, você vai construir outras coisas. As Forças Armadas vão ser pro Lula o que o Xandão foi pro Bolsonaro, como uma espécie de freio dentro de uma democracia que tá disfuncional. E no caso do Lula, a forma de escapar disso não é escapar por dentro, mas escapar por fora. Escapar por fora, a gente fala muito sobre a parceria que ele tem com ONGs e a comunidade internacional, especialmente com a esquerda internacional. Essa tentativa dele, que eu acho que é muito habilidosa, a gente não tem que ficar preso só no que estão falando da moeda comum, porque na prática ele está forçando a mão numa integração rápida com os outros países na América do Sul. E quanto mais você joga pra fora, você consegue driblar o problema de uma briga interna que ele não tem como vencer. Não é como o Lula, vejo eu, arrumar uma briga, ele aprofundar demais essa briga com as Forças Armadas e vencer. Eu acho que as coisas vão se organizar, a oposição vai se organizar, eu acho que o governo vai ter problemas em algum momento. Logo mais pode ter algum tipo de manifestação. O Kim já narrou, ele não tem maioria no Congresso, hoje não tem maioria simples na Câmara dos Deputados. Então a situação dele é de um cara que tá avançando, e é estranho porque ele tá num começo de governo confuso. Ele vai andando, mas aparentemente ele também tá armando várias bombas no caminho que podem explodir no pé dele. O que eu vejo nesse conflito com as Forças Armadas é uma continuidade dessa guerra que a gente teve, inclusive dentro das Forças Armadas, entre bolsonaristas e não bolsonaristas lá dentro. Uma tentativa de o Lula colocar e falar: quem manda nessa bagaça sou eu, e vocês têm que baixar a bola, eu sou o presidente da República. Ele sabe que ele não vai ter esse controle interno dentro das Forças Armadas, mas ele trazer grandes temas e grandes pautas que coloquem as Forças Armadas numa posição meio que passiva ou de defesa é o melhor caminho para ele. Então essa questão dos Yanomamis, que estão jogando no colo das Forças Armadas, é uma forma dele botar eles no lugar. Comissão de anistia. Comissão da anistia, Comissão da Verdade, aí que ele tá voltando com o assunto, as punições na questão do 8 de janeiro, e dessa maneira ele vai fazendo um jogo que como é que posso dizer? É um jogo que pra ele é um jogo lento, mas pra eles é um jogo que eles ficam passivos, eles não tem muito o que fazer. E enfim, é o jogo que, pelo menos que eu tava jogando lá na live, é o jogo que tá dado. E aí queria saber você, o que você acha? Então, eu confesso que eu acho que isso tudo tá muito confuso na minha mente. Os termos dessa disputa estão muito confusos na minha mente, porque existem diferenças cruciais entre a posição do Alexandre de Moraes e a posição das Forças Armadas e do Bolsonaro e do Lula. Então, essa equiparação é uma equiparação que a gente precisa qualificar. A primeira coisa é, o Alexandre de Moraes, enquanto presidente do STF, dispondo ali do poder da caneta do judiciário, ele tem feito expedir várias decisões que têm um efeito imediato na realidade. Então ele manda derrubar uma conta aqui, uma conta acolá, ele manda prender fulano de tal por conta do inquérito, ele abre um inquérito, ele se articula para ser provocado e daí ele chegar em certas forças e desbaratiná-las e desarticulá-las. Ele vai fazendo tudo que a gente viu como sendo a ação do Tribunal Superior através dele. Ok, isso é o âmbito de ação, a esfera de ação e a esfera dos meios, ou seja, o que ele pode fazer numa determinada disputa de poder. O Lula, como presidente, ele também tem uma série de atribuições que ele pode fazer. Então, por exemplo, ele pode tirar um comandante das Forças Armadas, botar um outro, nomear fulano, nomear ciclano, ele pode mexer ali dentro. Então ele tem essa margem de ação. A minha dúvida é qual é a margem de ação das Forças Armadas diante disso. Porque, como eu havia falado no news anterior, o Exército, por essência, resolve as coisas a partir da violência e da intervenção direta. Então, é difícil para mim visualizar o que as Forças Armadas possam fazer que seja menos do que uma ruptura institucional ou do que uma ameaça de ruptura institucional. Por exemplo, eu bem me lembro, esse fato ficou marcado na minha memória política, da época que houve assim, uma conversa de se impugnar a chapa Bolsonaro-Mourão. Você lembra disso? Houve uma conversa de se impugnar, 2020. Isso já tem tempo, impugnar-se a chapa Bolsonaro-Mourão através do TSE
E logo em seguida, isso ventilou na mídia, as Forças Armadas fizeram uma carta aberta. Eu não sei se foi a instituição ou se foi um deles, lá como uma espécie de porta-voz. Fizeram uma carta basicamente ameaçando as instituições, dizendo que, enfim, que isso era um absurdo, que isso não ia acontecer e tal. Era uma ameaça aquilo ali. E, de fato, a coisa não foi pra frente, não houve impugnação nenhuma da chapa, porque o interesse ali, obviamente, era preservar o Mourão, e nem o próprio impeachment do Bolsonaro foi pra frente. O PT não tinha interesse em fazer o impeachment do Bolsonaro, houve as manifestações, a gente fez, a esquerda fez, mas a coisa não deu em nada, o Bolsonaro se manteve ali com o apoio do Centrão e foi tocando o barco até o final, onde ele perdeu. Ora, qual é a questão aí? Ao longo desse tempo, desde a época de turbulência do governo Dilma Rousseff, nós vemos diversos porta-vozes do Exército emitindo cartas, publicando notas, escrevendo documentos, vazando coisas, sempre no sentido de fazer avisos. Então, veja bem, não vá por esse caminho, o orgulho das Forças Armadas, nós temos que pacificar aqui a sociedade, nós temos um compromisso disso, um compromisso daquilo, e todos esses documentos, eles aparecem num contexto que ora é para realizar uma certa ameaça, ora é para se desvincular de uma pecha golpista que eles não queiram. Então, ora eles estavam ali dizendo, o Bolsonaro é uma coisa, nós somos outra, portanto a gente tem uma distância para o projeto desse cara. Ora eles estavam se colocando perante as instituições no sentido de meio que ameaçá-las e passar um recado e tal. Ameaças, recados, coisas que você pode dizer, não são ações efetivas. Quando o Alexandre de Moraes ele vai lá, ele dá uma canetada e prende uma pessoa, ou ele derruba um certo conjunto de contas, ele está produzindo efeitos concretos no mundo concreto através de ações concretas. Não é uma ameaça, não é um dizer, não é uma nota que ele fez. E aí, para mim, a coisa fica confusa o que é que as Forças Armadas poderiam fazer caso o PT resolva ir adiante na sua luta? Vamos supor que o PT agora resolva colocar o José do Genuíno para ser ministro da Defesa. Derruba o ministro atual, bota o Genuíno, derruba os comandantes, nomeia outro e vai pra cima. Vai pra cima com toda a força, começa a expor as Forças Armadas, retoma a comissão de anistia, joga o problema dos Yanomamis no colo deles e vai. O PT vai. O PT resolveu prosseguir. Não, vou comprar briga aqui. Vou comprar briga e vou prosseguir. O que o Exército vai fazer? Essa é a primeira pergunta. Eu não vejo isso com clareza. Eu não sei o que ele vai fazer. Porque assim, o que ele vai... O que a instituição pode fazer? Eu estava pensando nisso. Em algumas possibilidades, assim, alguns quadros, alguns cenários que a instituição pode fazer. Um dos cenários possíveis é as Forças Armadas terem, a partir desse momento, uma aproximação com o Geraldo Alckmin. Uhum. Isso pode estar rolando até já nos bastidores. Uma aproximação com o Geraldo Alckmin para garantir ali um diálogo com o cara que... Caso, o vice, né? É o vice, ou seja, se houver um impeachment. E uma vez que o Lula não tem maioria no Congresso, não digo as Forças Armadas institucionalmente, mas alguém, por exemplo, o próprio Mourão, que é senador, que está lá e tal, começar a tentar articular alguma coisa no sentido de uma derrubada do próprio Lula. Né? Que hoje não tem contexto ainda, porque ele acabou de assumir e tal, mas que pode vir a ter contexto, a depender do tamanho da crise que a gente for enfrentar, dos remédios que o PT vai propor para a economia, de problemas, de escândalos e questões jurídicas que porventura apareçam ao longo do governo. Isso o Exército pode fazer. Ou seja, aí o Exército estaria assumindo uma estratégia de longo prazo, unificaria os seus comandantes em torno de uma rejeição muito forte ao PT, por detrás do PT conversaria com o vice e tentaria via Mourão e alguém que seja, enfim, do seu círculo, articular uma oposição muito forte ao PT e até articular um processo de impeachment, uma coisa assim, com manifestações e tal, vindo depois conversar com a gente. Isso é um cenário possível. Não. Eu ia elaborar nesse caminho. Isso é um cenário possível que ele soa mais natural, inclusive. Então, ele soa mais natural, ele soa mais viável, ele não exige uma violência, uma ruptura e tal. Isso é uma coisa. Um outro cenário que a gente pode imaginar, e aí esse é muito drástico, é o Exército começar a tomar preparativos para dar um golpe. Mas isso não vai acontecer, isso é uma coisa absurda e tal.
Durante todo o período que Bolsonaro fazia as estripulias dele, vamos falar assim, eu achava que não ia acontecer golpe nenhum, que ele estava tentando, mas tudo ia naufragar. A única vez que eu vi assim, como perigo mais real foi na época daquela mobilização nacional que ele queria expedir, Sim. que não deu certo. Fora isso, eu sempre achei as tentativas, o negócio do golpismo do Bolsonaro, um negócio muito mambembe, que não parecia ter base nenhuma, sabe? Parecia uma coisa assim, sem nexo, meio caótica. E não achava que ia rolar, e de fato não rolou. Ele chegou até o final, não teve golpe nenhum. Mas o Exército pode tentar fazer os preparativos. Se o Exército for para esse caminho 2, que é o caminho mais drástico possível, o que o Exército vai ter que fazer? O Exército vai ter que conversar com Washington, né? A gente vai ter que ter aí, a gente vai ver, sei lá, emissários americanos vindo para cá, tendo conversas com o Estado-Maior, não sei o que, para alinhar as coisas. Porque nenhum país na América Latina dá golpe militar impunemente sem anuência dos Estados Unidos. O que fez isso, que foi a Venezuela, está encontrando todas as dificuldades, o caos, né? Mas aí a pergunta vem, o Exército teria coragem, audácia para fazer um movimento desse? Mesmo que seja um movimento preparatório, teria esta audácia? O Exército teria interesse de assumir a crise imensa resultante de uma ação dessas? Ele não tem nenhuma liderança. Pois é, colocando contra si toda a mídia do país, toda a academia, setores importantes do empresariado, pelo menos de início, contra. Ou seja, ele estaria se colocando num problema gigante com repercussões internacionais, recebendo condenações da União Europeia e tudo mais. E o único meio dele se manter isso seria de alguma forma que essas condenações elas fossem mais nominais e que o Exército estivesse alinhado ali com o eixo ocidental representado pelos Estados Unidos e a União Europeia. O que é difícil de conceber porque o PT tem boas relações, o PT tem uma política externa que ao mesmo tempo que acena para a integração latino-americana também acena para o eixo ocidental. Ou seja, ele está em Davos e está no Foro de São Paulo, para usar uma expressão que o Olavo gostava. O foro já acabou, mas enfim, vocês entenderam o sentido simbólico disso. Então é algo muito difícil de ser feito e muito audacioso. E tem o terceiro cenário. Qual é o terceiro cenário? O Exército não fazer nada. Nem se aproximar do vice, nem fazer essa articulação, ou se fizer essa articulação não resultar em nada, e daí o PT vence a sua disputa. Eu acho, como o PT não é um partido composto de amadores, eu acho que o PT visualiza que é difícil as Forças Armadas fazerem alguma coisa e está nesse momento, que é um momento de popularidade máxima, avançando o máximo possível para, sabe, quebrar a espinha dorsal daquilo ali e impedir qualquer tipo de articulação por trás dos panos, qualquer aproximação do Alckmin com o Exército, qualquer coisa desse tipo. Ou seja, resolver a questão. Vão matar a questão das Forças Armadas através da força, me impondo enquanto força institucional, porque eu sou a presidência, eu fui o voto, né, fui alçado pelo voto popular e daí eu vou me impor aqui, ponto final.